Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita do Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte, onde pretendemos compartilhar com vocês a oportunidade de nos inspirar ainda mais dentro do nosso campo de trabalho. Porque na vida, meus irmãos, viver é uma arte. Tudo que fazemos necessita ter teoria e ter prática. E nós nos inspiramos muito com a leitura dos livros. O livro de Leon Denis, O Espiritismo na Arte, os dois espíritos que o orientaram a respeito da arte transcendental, ou seja, que tudo nós possamos fazer tendo como objetivo transcender o nosso ego, porque nós somos seres interexistentes. Nós vivemos a materialidade e vivemos também a dimensão espiritual, a espiritualidade, digamos assim. E nós vivemos nesses dois planos de vida e evoluímos também nesses dois planos de vida, como diz Allan Kardec, nesse prelúdio das idas e das voltas, né? Assim? Então nós precisamos nos inspirar, transcender, né, o nosso eu, para nós não só mergulharmos no nosso eu profundo, que Dr. Jung chamou de self, como também mergulharmos na imensidão dos céus, para que nós possamos nos conectar com essa dimensão mais ampla da vida. E nós estamos fazendo uma série de livros inspiradores. E na semana passada, nós falamos de Siddhartha, o Siddhartha do escritor Hermann Hesse, que nós sabemos que Siddhartha Gautama é a história do budismo, né? Ele se tornou um Buda, um iluminado. E inspirado em Siddhartha Gautama, quando Hermann Hesse esteve na Índia, ele escreveu o seu Siddhartha. E é muito lindo o romance, nós examinamos ele na semana passada, como nós nos inspiramos com a evolução, a vida do Siddhartha de Hermann Hesse, que se apaixonou por aquela mulher, aquela cortesã, a Kamala, né? Estou só recordando. E ele, ao buscar melhorar de vida para conquistá-la, deu aquelas 3 fórmulas para o seu empregador. Eu sei pensar, eu sei jejuar e eu sei esperar. Então nós examinamos esses 3 verbos, pensar, jejuar, esperar, o que realmente ele quis dizer com isso. E depois, ao finalizar o nosso estudo, nós falamos da construção da felicidade, porque, na verdade, todos nós andamos em busca da construção da felicidade, em construir a nossa felicidade, porque nós fomos criados para o amor e a felicidade. Mas, como dizem os espíritos amigos, não é sem trabalho. A natureza não dá salto, porque nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de construir a nossa felicidade. E essa construção passa pelas 3 dimensões da nossa missão na Terra, que nós já falamos outrora, mas é só bom recordar que Kardec diz que a nossa missão tem 3 dimensões, em si, em família e a dimensão social. 3 dimensões pelas quais nós reencarnamos na Terra. Mas eu terminei o estudo da semana passada falando de um rei
que sofria uma melancolia enorme, tinha tudo, assim como Buda, né? Assim como o príncipe Siddhartha, tinha tudo, as melhores roupas do reino, a melhor esposa, uns filhos lindos, 4 castelos, um para cada estação do ano. E esse rei, que foi citado no livro Alquimista, de Paulo Coelho, esse rei também ouviu falar que existia um sábio no deserto, mais próximo dele, que sabia o segredo da felicidade. Então ele falou com o filho dele mais velho: meu filho, você vai, pergunta a esse sábio qual é o segredo da felicidade, e eu darei a ele, se realmente eu conseguir ser feliz, eu darei a ele metade do meu reino. E olha que não era pouca coisa, era muito dinheiro. Então ele arrumou uma arca cheia de pedras preciosas, de muito dinheiro, e o seu filho foi até esse sábio. Chegando lá, o menino se surpreendeu, que ele imaginou encontrar um velho de barba longa e tal. Não, chegou lá, ele encontrou um homem forte, vigoroso, muito alegre, e com uma mesa enorme, compartilhando com todo mundo que chegava. Ele compartilhava o seu castelo, as suas iguarias. E foi muito interessante que aí, quando o menino perguntou ao rei, perguntou ao sábio qual era o segredo da felicidade, contou tudo, porque que ele estava ali, quem o mandou e tal. E o sábio disse para ele: tá bem, você dá uma volta pelo meu castelo e quando você voltar, eu te dou a resposta que você está procurando. Mas só tem um detalhe: eu só vou te dar um compromisso, uma missão. Ao você visitar o meu castelo, você leva essa colher, pegou uma colher, botou umas gotinhas de óleo nessa colher, 3 gotinhas de óleo, e falou: olha, você visita tudo, porque não se pode confiar em quem não se conhece. A frase característica dessa história, né? E aí ele saiu, passou uns 3 dias visitando o castelo e voltou e falou com o rei: olha, tá aqui a colher com as 3 gotinhas de óleo. Agora o senhor pode me dizer, por favor, qual é o segredo da felicidade? Aí o rei virou para ele e falou assim: tudo bem, mas me conta um pouco do que você viu. Você, por acaso, foi na minha biblioteca, onde tem os livros mais antigos do mundo, que contém a história de toda a humanidade? Você verificou alguma história que lhe impressionou, de algum povo diferente do nosso? Ele falou: não, senhor, eu não vi. Então você não foi na minha biblioteca? Não, sim, era muito bonita. Aí o sábio continuou a perguntar: e você, por acaso, foi na sala dos meus tapetes, as tapeçarias mais ricas do mundo, e os tapeceiros, os artesãos mais famosos estão aqui trabalhando no meu castelo, fazendo esses tapetes, essas obras de arte? Ele falou: não, senhor, eu não me lembro de ter passado por essa sala, mas eu passei por tanta sala bonita e vi tantos tapetes bonitos. Ele falou: não, eu queria saber se você conversou com algum artesão para saber como é que ele faz, onde é que ele se inspira. Ele falou: não, senhor, não fui então. Então, você por acaso foi no meu jardim ver o pôr do sol, ver o nascer do sol no meu jardim, onde eu tenho árvores frutíferas do mundo inteiro, onde eu tenho as flores mais belas do mundo no meu jardim? Você se apaixonou por alguma? Você viu alguma folha orvalhada pelo sereno da noite, com o brilho da lua? E o rapaz falou assim: não, senhor, não vi nada disso. Ele falou: então você volta. E você tem todo o tempo do mundo para pesquisar bem
quais são os meus gostos, quais são os valores que a gente cultiva aqui nesse castelo. E o menino saiu novamente, daí um mês o garoto voltou. E aí o sábio lhe perguntou, então, vai me contar alguma coisa? Aí os olhinhos do garoto brilhavam, né, do rapaz, falando tudo que ele tinha visto. Ficou apaixonado pelas bromélias do jardim, ficou apaixonado pelos buganvílies. E ele foi falando, e ele falou da tapeçaria, que ele ficou encantado com um dos artesãos, e foi contando e contando. E na biblioteca passou dias e noites estudando aqueles livros de capas douradas, com pergaminhos de ouro, que ele ficou muito, muito impressionado e tal. Depois que ele falou bastante coisa a respeito das suas visitas, aí o sábio falou assim, bom, tudo bem, ótimo, isso mesmo que eu queria saber de você. Agora, onde é que está a colher com as 3 gotinhas de óleo que eu dei para você levar e me devolver? E ele botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, eu não sei onde eu botei, não me lembro. Eu vou ter que percorrer tudo para lembrar se eu deixei no jardim ou se eu deixei em algum canto do castelo. Realmente não me lembro. Se eu quiser eu volto e vou procurar, mas certamente já não vai ter mais gota de óleo. Aí o sábio falou assim, não, meu filho, não precisa voltar. Eu só quero te dizer que essa foi a resposta. Que quando nós viemos à Terra, nós trazemos uma missão. Eu dei uma missão para você. Você foi capaz de olhar tudo de bonito ao seu redor e realmente se apaixonou pelas belas coisas do meu castelo. Então você volta e diga a seu pai, o segredo da felicidade está em ver a beleza em todos os ramos do saber. Conseguir desenvolver olhos de ver, olhos bons, observar a beleza que existe em torno da nossa caminhada na Terra, mas nunca perder de vista a missão que lhe foi confiada, ou seja, a missão de crescer em si mesmo, fazer crescer a sua família, não importa se é uma família casal ou se é uma família comunidade, e fazer crescer o meio em que foi convidado a conviver. Este é o segredo da felicidade. Espero que vocês tenham gostado, porque hoje nós vamos falar de um outro livro, maravilhoso também. É o livro Otelo, na verdade é uma peça de teatro, né? Otelo, de William Shakespeare, que foi um livro também que me inspirou muito. Inclusive eu escrevi 2 livros depois que eu li o livro Otelo, de William Shakespeare. Porque nesse livro, Shakespeare, ele arruma uma trama tão grande, né, entre Otelo e os seus amigos, que mexe muito com essa paixão da nossa alma que se chama ciúme e se chama inveja. Inclusive na questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec chama o ciúme e a inveja de vermes roedores. Kardec chega a dizer que a inveja é o ciúme aliado à mediocridade, ainda é pior do que o ciúme. Mas vamos ver aqui quem foi o William Shakespeare, né? William Shakespeare, muito conhecido pelas suas frases de efeito, né? Que ele falava ser ou não ser, eis a questão, com o livro Hamlet. Depois o livro de
Romeu e Julieta foi, nossa, teve milhares de filmes a respeito daquele amor romântico, daquele amor de casais, de famílias que eram inimigas, né? E eles tentaram costurar um amor aí dessas duas famílias. E as tramas de Shakespeare são sempre com muita tragédia, né? Na verdade são tragédias. E do Otelo também teve uma tragédia muito parecida. Mas Shakespeare nasceu em 1564, ou seja, no século XVI, e faleceu em 1616, no século XVII. E aos 52 anos, naquela época, morreu com 52 anos, a média de vida era 40 e poucos, né? Então ele desencarnou na média de vida da época. Ele escreveu 38 peças, 154 sonetos, e as suas obras mais famosas, que nessas 38 peças, o que a gente conhece mais é o Hamlet, Romeu e Julieta, o Rei Lear, o Mercador de Veneza, etc. Então, voltando para o nosso livro escolhido, para nossas reflexões de hoje, Otelo, ele era um general da cidade de Veneza, e ele tinha um tenente e um alferes. Alferes é o segundo tenente, né? Mas esse tenente, ele foi nomeado por Otelo, ele nomeou esse tenente, que não era tenente, era um soldado lá, que era amigo da família dele, amigo da esposa dele, com o qual ele depois se casou, mas era um parceiro que fazia com que ele encontrasse com a Desdémona, né, que era a filha de um senador de Veneza, que não importa o nome, eu acho que o nome dele era Breton, não, peraí, deixa eu ver se eu vejo, Brabâncio, era um brabo, era o Brabâncio, que era o nome desse senador, e tinha uma filha muito bonita, que chamava, eu falei o nome dela agora até esqueci, assim, era Desdemônia, como é que é? Peraí, só um minutinho, que eu vou achar aqui, que eu anotei. Gente, como é que pode? Eu sabia. Desdémona, desculpa. É porque eu esqueci o nome dela. Desdémona. Então Otelo pegou esse Cássio, que era um cabo, não sei qual era as insígnias dele, né? E ele tinha esse subtenente chamado Iago. E Iago imaginou que ele fosse ser nomeado o primeiro tenente, o tenente. E o Otelo favoreceu o Cássio e colocou-o como o tenente na sua lá infantaria. E ele, então, encontrava as escondidas com Desdémona, que se apaixonou por ela. Ela era bem mais nova do que ele se apaixonou por ela e ela também por ele. E aí, quando Brabâncio, né? Quando Iago, a verdade é o Iago, que foi pomo da discórdia, quando Iago soube que Cássio lhe contou, que Cássio era seu amigo também, lhe contou que ele sabia dos encontros de Otelo, ele então começou a falar na cabeça do senador que a sua filha estava se encontrando com Otelo. E o senador ficou muito revoltado, queria até matar Otelo, mas aí depois ele descobriu que a sua filha também gostava dele. Então eles se casaram. Com isso, Iago não se conformou também com essa de não ter acontecido nada na sua artimanha de prejudicar o coronel Mouro, né, que ele era Mouro.
o coronel Otelo, o general, desculpa, era general. Bom, enfim, essa trama aí acabou que ele conseguiu armar uma arapuca para Otelo acreditar que a sua Desdémona estava traindo-o com o Cássio, que o Cássio era um traidor. Como que Iago conseguiu isso? Ele ficou sabendo que o Otelo tinha dado para Desdémona um lencinho bordado que houvera sido da sua mãe. E aí ele pediu à mulher do Cássio que roubasse esse lencinho e colocasse na casa do Cássio e falou com o senador, falou com Otelo que o lencinho que ele tinha dado para Desdémona, que ela tinha presenteado ao Cássio. E um belo dia ele marcou ali um encontro com o Cássio e começou a conversar com o Cássio sobre a amante que o Cássio tinha, que o Cássio tinha uma amante. São várias pessoas nessa intriga aí. E aí Otelo, como ele ficou ali atrás da porta escutando a pedido de Iago, né? E o Iago direcionava a conversa sem falar nome de ninguém, mas dando a entender que era a Desdémona, a amante de Otelo. E como Otelo estava mega já enciumado, e aí no meio do diálogo de Iago com Otelo, ele usa essa frase: Iago, tome cuidado, porque o ciúme é um monstro de olhos verdes. Então, baseado nessa história, que depois Otelo acaba matando, né, a sua mulher por excesso de ciúme. Iago tinha uma inveja enorme de Cássio ser amigo de Desdémona, e Desdémona nunca tinha dado importância a Iago. Inclusive foi ela que recomendou que o seu marido indicasse o Cássio, né? Então é uma trama assim de ciúme e inveja. E aí, no final da história, Otelo percebe toda a traição, como é que foi feita, alguém revelou para ele, porque isso não é o mais importante para o nosso estudo agora dessa tarde, porque vocês podem, tem até em livro de bolso, Otelo de Shakespeare, que é um conto muito interessante, mas ele me inspirou por conta o ciúme é um monstro de olhos verdes. Aí uma certa palestra que eu fiz lá numa escola de direito sobre o livro Ciúme, que eu publiquei há algum tempo atrás, e aí teve uma senhora que tinha olhos verdes, ela foi lá tirar satisfação comigo: Leila, por que você chama o ciúme o monstro de olhos verdes? Eu falei: mas está escrito no livro que foi inspirado na frase de Shakespeare. É porque o ciúme é um monstro, é uma paixão tão poderosa da nossa alma que às vezes as pessoas não dão o valor, porque acha que é bonitinho ter ciúme, né? Às vezes as pessoas falam com certo orgulho: o fulano gosta tanto de mim que ele tem uns ciúmes, fala até no plural, né? Então Shakespeare falou: é um monstro de olhos verdes, porque os olhos claros traz ternura, né? As pessoas que têm olhos claros traz ternura, emoldura melhor o rosto, traz um brilho diferente no olhar, né? Eu pelo menos sinto assim. Mas ele chamou o ciúme de um monstro porque todo mundo acha que é bonitinho ter ciúme. E o ciúme é uma paixão da nossa alma cuja a raiz está numa autoestima muito baixa. Normalmente, o ciumento na sua infância, na sua primeira infância, de modo geral, né? Não são todos. Às vezes o espírito já traz de outras encarnações. E normalmente já traz e consolida na presente encarnação, quando ele é comparado com outro irmão, por exemplo, numa família grande, às vezes tem o preferido da mãe, o preferido do pai. As pessoas dizem assim: mas a gente
Eu eduquei meus filhos todos de forma igual, eu não tive preferência por nenhum. Isso não é verdade, meus irmãos, porque a preferência acontece pela empatia, pela afinidade. A gente sabe que se reúne em família, se agrupa em família, espíritos amigos e espíritos também adversários de outras existências. Às vezes, os mais ferrenhos adversários nossos estão dentro da nossa família, porque eles vêm para a gente reparar os danos que fizemos com eles em vidas anteriores, ou vice-versa. Ele veio reparar o que ele fez àquela família. E aí existe simpatia, antipatia, empatia, né, entre os membros de uma mesma família. Então, quando na infância você é comparado, Zezinho seja igual ao Manuelzinho, Manuelzinho não faz xixi na cama, não rói unha, não dá trabalho, você é assim chato, menino. Um dia você vai me matar, menino. Às vezes a gente vê frases perversas dos pais sobre uma criança. Então a criança até 7 anos, ela introjeta esse sentimento de que se a minha mãe e meu pai não gostam de mim, quem é que vai gostar? Então, o ciumento, ele quer o outro grudado nele, né? O ciumento desconfia de tudo, porque como ele não se ama, ele acha que o outro não é capaz de amá-lo. Então, não é bonitinho ter ciúme. Aquele parceiro que precisa que a sua parceira seja ciumenta e alimenta esse ciúme, ele também é inseguro. Ele também tem muita dificuldade, ele precisa dessa chamada prova de amor o tempo todo para se sentir seguro. Isso daí daria, sim, um outro estudo a respeito do ciúme. E o ciúme tem cura. Nós, como parapsicóloga, como estudiosos da alma humana, organizamos um grupo, daí eu publiquei esse livro do ciúme, organizamos um grupo que nós chamamos a ONG dos Ciumentos. E aí a gente coloca que é possível nesse livro, se cada um contou a sua história, porque o ciumento faz muito papel ridículo, toma conta, hoje em dia, do celular, antigamente era toma conta dos telefonemas do marido ou da esposa, fica vigiando, sai atrás, arruma detetive, né? Então o ciumento tem umas atitudes de muito sofrimento, porque o ciumento sofre muito e faz sofrer. Então é bom a gente estudar, saber que é um sentimento que é possível ser curado quando a gente procura arejar a nossa mente, buscar entender, fazer esse mergulho para a própria história. Muitas raízes do ciúme estão até no ventre materno, quando a mãe tentou abortar a criança, quando a criança foi rejeitada, quando nasceu menina e ela queria menino, naquela época que não se sabia ainda, né, qual era o sexo da criança, etc. e tal. Então o ciúme tem cura, basta fazer esse mergulho para dentro de si mesmo para saber que tem cura. Agora, a inveja é um sentimento muito mais perverso, porque a inveja quer destruir o outro. E Iago, na verdade, ele não tinha ciúme do patrão dele, ele tinha muita inveja, ele queria fazer parte daquela família toda estruturada que o seu chefe tinha, etc. e tal. Então ele queria destruir. Por que o invejoso quer destruir o outro? É por isso que Kardec fala, porque o ciúme, além de ele ser ciumento, ele ainda é medíocre, ou seja, ele é pequeno, ele é mesquinho. O seu desejo central é fazer com que o outro caia para ele se sentir melhor. Tem um livro que chama A Inveja Criativa, de Carlos Botelho, Carlos Amadeu Botelho, onde ele propõe que a gente faça dessa nossa paixão
uma coisa criativa, tipo assim, quando eu admiro demais uma pessoa, eu falei, não, um dia eu quero ser como essa pessoa, eu posso buscar ações que me façam ser como essa pessoa, observar melhor, estar mais perto dela, e não querer destruí-la para me sentir melhor, né? Mas ele conta uma história no seu livro que a inveja, ele ilustra assim, um, um gênio, igual daquele da lâmpada que apareceu para Aladim, né? Apareceu para um fazendeiro e disse assim para ele, meu amigo, a sua vez chegou, sua vez de sucesso. Então você pode pedir o que você quiser, que você vai receber. Só tem um detalhe, para você receber o que você deseja, os seus vizinhos vão receber em dobro. Então vai ser uma oportunidade de você ficar até famoso, porque você vai receber uma coisa que todo mundo vai receber em dobro. Aí ele falou assim, mas eu só posso receber se todo mundo receber em dobro? Aí ele começou a pensar, né? Se eu pedir dinheiro, todo mundo vai receber em dobro. Se eu pedir mulher bonita, todo mundo vai ganhar em dobro. Como é que eu vou fazer? Aí ele pensou, e quando o gênio chegou, ele disse assim, eu já sei o que eu quero. Eu quero que metade das minhas plantações sejam totalmente destruídas. Olha que coisa, meus irmãos, o que é a inveja? Então, no momento que destruía metade da plantação dele, os outros iam ser totalmente destruídas, né? Se isso fosse possível, para ele ser o maior, para ele ser o melhor, aí ele se sentiria bem com ele mesmo. Por isso que é o ciúme aliado à mediocridade. Ou seja, o ciumento não se gosta, o invejoso não se gosta, mas o invejoso ainda não gosta de ninguém, não gosta nem de si e nem acha possível gostar de ninguém mais, a não ser de possuir as coisas, né? Possuir o poder. Então, é muito triste o invejoso. E é muito interessante isso, porque Joanir Ventura, que foi um outro jornalista, ele escreveu também um livro. Para poder escrever sobre a inveja, eu li vários livros inspiradores. E de Joanir Ventura, ele chamou a inveja um mal secreto, porque ninguém se diz invejoso. Engraçado é isso, né? Porque ele fez uma pesquisa, não sei com quantas pessoas mais, mas 85% dos entrevistados disseram que não tinha inveja de jeito nenhum. Por que a gente nega que nós temos inveja? Porque foi considerado um pecado capital da igreja. Quem confessasse que tinha inveja, ele ia para o inferno, né? Ia queimar no fogo dos infernos. Então ninguém admitia, mesmo tendo essa necessidade de destruir o outro pelo seu desejo central, pela sua mediocridade, pela sua pequenez, ele não admitia que tinha inveja. E no livro, Joanir Ventura diz assim, todas as vezes que nós estamos falando mal de alguém, apontando os dedos para alguém para falar mal, no fundo, é claro que existe indignação da nossa parte com relação a comportamentos de pessoas más, né? Mas quando a gente está falando mal de alguém, vendo os defeitos de alguém, hoje em dia tem muito fake news, né, para piorar a condição da pessoa. No fundo, o que movimenta esse pensamento e a nossa ação é a inveja. Então, nós já estamos no nosso momento final e já até passamos da hora, meus irmãos, desculpe. Nós estamos no nosso momento final
E eu vou convidar vocês para a semana que vem, nós vamos ver um novo livro. E eu quero convidar vocês, se vocês têm algum livro que te inspiraram na caminhada, te fizeram melhor, trouxeram um grande ganho para o seu psiquismo, por favor, mande para mim por e-mail, tá bom? Ou entre no chat aí do nosso programa e sugira um livro para a gente desenvolver aqui também. Quem sabe eu ainda não li, é claro que não li todos os livros da Terra, mas aí eu cito o seu nome e falo por que você se inspirou com aquele livro, combinado? Meu e-mail é Leila Brandão, tudo minúsculo, sem tio, 25, que é a minha idade, aliás, não, é a data do meu nascimento, 25, @gmail.com. Combinado, meus amigos? Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.